Boa tarde, alunos do nono ano. Eu sou o professor Ed, estamos aqui para uma aula de português. Estou aqui moderando a aula da professora Tayana. Boa tarde, Tayana. Boa tarde, Ed. Boa tarde, alunos aí do nono ano, professores que estão acompanhando com a gente. Vocês podem acompanhar pelo chat aí, a participação de vocês vai ser muito importante para essa aula. E nós vamos continuar aí as habilidades, trabalhando o caderno Aprender Sempre. Agora a gente entra na sequência 3, né? Então nós vamos fazer aí mais 6 aulas da sequência 3, ela se inicia hoje e a gente vai passar 6 aulas falando sobre uma mesma habilidade. Os alunos que quiserem entrar em contato conosco, podem entrar em contato pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, para falar com a gente. A Yasmin marcou a gente, viu, Ed, na última aula, não sei se você viu a postagem da Yasmin, foi muito bonitinho mesmo, achei lindo, Yasmin, parabéns. E os alunos também que quiserem mandar, mandem a participação, que a gente sempre acompanha a participação de vocês, mesmo sendo do nono ano, a gente agrega aí, não tem problema, estamos todos aqui juntos para aprender. Agora vamos saber qual é a aula de hoje, o que tem para hoje, as melodias do poema. O que será que nós vamos estudar? As habilidades, os objetivos, com o professor Ed. Lê pra gente, professor Ed, por favor. Vamos lá. Objetivos da aula: inteirar-se de poemas de diferentes épocas e estilos e analisar aspectos relativos ao poema, expressando-se a partir das atividades do caderno do aluno do Aprender Sempre. E a habilidade é interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc., semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Então, hoje a gente começa a falar sobre poemas, a gente vai entender primeiro o contexto, vai sentir esse poema primeiro, entender esse poema, como que ele é construído, qual a estrutura de um poema, o que dá musicalidade a um poema, o que faz um poema ser um poema e assim por diante. De uma forma leve, de uma forma tranquila, nós estamos retomando habilidades e conteúdos aí primeiro, segundo e terceiro bimestre, para que os alunos aí não fique ninguém para trás. Mas você que acompanhou, continue com a gente, porque você também vai aprender aí nessa tarde, tá bom? Então vamos lá aos conteúdos de hoje. Leitura do poema Despedidas, de Álvares de Azevedo. Poema e poesia, e Álvares de Azevedo, que é aí, né, quem fez o poema que a gente vai ler hoje. Eu não vou falar da aula passada, porque foi uma outra sequência. Então, a gente hoje inicia a sequência 3. E quais são as aulas aí do caderno do aluno que a gente usa hoje durante essa aula? Aula 1 e 2, as melodias do poema, que está aí nas páginas 47 e 50. Você pode baixar o QR Code aí, ter acesso ao PDF, caso você não tenha um material físico, né? Alguns alunos não têm, eu espero que todos já tenham aí em mãos, já tenha chegado para você. Caso tenha algum problema, você pode baixar aí. Então, hoje a gente vai fazer um pedaço da aula, eu não vou usar os 2 poemas hoje, porque vocês olharem, serão 2 poemas, mas ficaria só lendo o poema, não teria muito sentido fazer isso aqui. E a gente vai fazer de uma forma leve, interagindo com vocês, ouvindo vocês, professores, alunos. Então, eu peço para que vocês aí conversem com os alunos, tragam o nome deles para a gente trazer na aula também, a participação. Se eles responderem certo ou errado, mais ou menos, não importa, porque isso é muito importante para a gente aqui, saber como que o aluno está recebendo do outro lado, né? De uma certa forma, eu não estive acompanhando as aulas regulares, então eu preciso mais do que nunca ter esse parâmetro para conseguir construir junto com vocês uma fala significativa para os nossos alunos e professores, ok? Então vamos à primeira pergunta que eu quero saber aí dos nossos alunos, o que vocês gostam de ler? Se gostam de ler, você costuma ler poemas? Comente um pouco sobre isso, a sua relação com os poemas. Os professores comentam, traz pra gente, a gente vai daí, como é a primeira questão, eu vou dar 2 minutinhos e a gente já volta.
olha só, a gente tem algumas respostas, tá bem dividido aqui, tá? Todos os professores falam que sim, né? Gostam de fazer poemas, a grande maioria, né? Claro, né, professor? Os professores. Mas e alunos? Agora alunos, né? O Cauã, tem uns que falaram que não, mas... quer dizer que não gosta ou que... Não gostam de ler poema. Não costuma ler. Não, tem gente que falou que não gosta mesmo, né? Agora o Felipe disse que... Felipe da Maria disse que sim. O Luiz Miguel diz, sim, eu costumo ler poemas, pois me inspiram a novas ideias e criações, e eu gosto de poemas fortes e sinceros que vêm de dentro. Olha que bonito, né? E a Heloísa, da professora Adriana, respondeu, sim, sempre leio poemas, principalmente aqueles que abordam o emocional. Olha que legal. Porque o poema, geralmente, ele mexe mesmo com as nossas emoções. Agora, eu me preocupo, não deveria me preocupar, mas me preocupa, o aluno fala, eu não gosto, né, de poema. O que será que faz alguém não gostar? Não que todo mundo deva gostar, que deva ser obrigação, mas o que será que faz alguém não gostar de um poema? O que você acha, Ed, que passa pela cabeça de alguém que diz, eu não gosto? Eu entendo, porque assim, eu gosto muito mais de narrativas. E o poema, você tem que sentar e, assim, apesar dele ser curto, você tem que sentar, ler e entender mesmo, né? Porque ele tem muitas nuances, ele é muito ambíguo, né? Ele requer muito mais do que uma narrativa, talvez. O estado de espírito, de tranquilidade, o em volta também, em torno, apesar que eu já tive alunos que estavam maior barulhão na sala, às vezes no intervalo e ele estava lendo, né? Ele conseguia se concentrar. Mas como o Ed falou, para a leitura de um poema, a concentração, o nível de conexão com o texto é muito maior do que, às vezes, uma narrativa que te puxa, né? O poema você tem que se conectar, a coisa não está ali na cara, a linguagem não está tão explícita, está implícita, você tem que ir caçando o significado, e isso pode ser, tá? E vocês falam, não, professora, nada a ver, mas pode ser que dê uma certa preguiça. Aí você fala, vou ter que voltar, e você, deixa pra lá. Será que é isso, gente? Então, vamos pensar o quanto faz bem essa leitura. Eu sei que a gente está numa sociedade muito fast food, muito rápido, tudo tem que ser para hoje, tudo tem que ser para ontem. Quando se fala em concentração, em parar, em meditar, falar, não quero, né? Principalmente adolescentes que já estão aí 100% conectados, né? Quando eu falo assim, eles estão inseridos nesse mundo de uma forma muito mais ativa do que a gente. Mas parar e refletir é uma necessidade da nossa sociedade atual. Se eu estiver falando uma linguagem muito ensino médio, gente, me corrijam, tá? Eu estou aqui falando e eu fico sempre tentando me corrigir. Mas trazer isso para o contexto. Eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Gente, eu vou fazer uma pergunta que está conectada com o caderno do aluno, por isso que eu vou fazê-la. Onde encontramos poemas? Eu vou dar 30 segundinhos e a gente já volta. Então, para os nossos alunos aí, onde vocês costumam achar os poemas, conectar com os poemas, encontrar os poemas, onde eles estão? O que eles disseram, professor? Deu tempo? Deu, cara. O Paulo César respondeu nas antologias, a professora Helena também antologia, a Rosana respondeu nas músicas. Nas músicas, nas sim. músicas. O Arthur, a professora Denise, respondeu no Facebook, nos livros. Facebook, nos livros, na internet. E o Luiz Miguel, ele escreveu bastante, colocou: nós podemos encontrar poemas em praticamente qualquer lugar, pois um poema é bem mais fácil e divertido de fazer, e poemas não são só escritos, eles podem ser expressados. Sim. Por um desenho ou por arte. Na verdade, a gente vai discutir daqui a pouco a diferença entre poema e poesia, onde a gente pode encontrar, mas essa coisa do sentimento, da inspiração, eu posso encontrar em qualquer lugar, você não está errado. A gente só vai organizar um pouquinho melhor essas ideias, né, do que é poema, o que é poesia, mais pra frente. Mas é isso, nas antologias, que tipo de poema você gosta? Você tem um autor, assim, preferido de poema? Então, eu gosto muito do Fernando Pessoa, mas
o guardador de rebanhos, ele é uma narrativa também, de certo modo, de uma certa né? forma, ele De conta certo uma modo, história, né? Então, acabo gostando. E eu gosto muito também gosto do Manuel Bandeira, apesar de ser bem triste, né? Acho que assim, eu gosto desses poemas tristes também. Você gosta de poemas mais tristes, que tem um cunho meio de história, uma pegada? Ele mexe muito com mitologia também, né, o Manuel Bandeira. Tem um poema dele que eu gosto muito, que chama O Fauno, né? E aí você tem que interpretar, você tem que entender o que é o fauno, aí você tem que pensar no que ele estava vivendo naquele momento para entender o poema, né? O poema ele tem um contexto, né? Ontem mesmo, na aula da terceira série, a gente trouxe todo o contexto da Segunda Guerra Mundial para falar de poema. Então, imagina, né? Segunda Guerra e poema, tem tudo a ver? Tem. Então, acontecimento social, né? Tem tudo a ver, o contexto histórico. Eu fui Vinícius de Moraes mesmo, eu era adolescente, me apaixonei por Vinícius de Moraes, tanto porque a musicalidade. Eu vou até com quem falou de música, porque a música me puxa. Aí primeiro vem a música, depois o poema para mim. Então, é nesse sentido que eu acabei me apegando, me identificando com o poema. E sobre poemas, então, vai voltar aquela mesma questão, poema, poesia, o que você sabe sobre poema? Quando eu falo isso, eu falo da estrutura, de como se escreve, quais são os elementos que precisam conter no poema, a formatação do poema, certo? Então, eu vou fazer essa pergunta, vocês vão respondendo pra gente. Eu vou dar mais aí 1 minutinho e a gente já volta. Dá tempo de vocês discutirem melhor. Olha só, o Tiago, da PEI, a professora Vânia, ele falou sobre versos. Aí depois a Neiva, ela versos também. A Adriana, na verdade a Maria Antônia, né, da professora Adriana, respondeu, o poema é escrito em versos e estrofes. E a Licília respondeu, produzindo em versos, temos rimas, metáforas, figuras de linguagem, estrofes. Então muita gente está falando sobre as estrofes. Sim, eu acho que o formato é o que mais chama a atenção, e é mesmo, né? Na hora que você olha, que você não está escrito ali aquele formato de verso, rima, né? Não está escrito em prosa, que eu costumo falar que é o texto corrido, mas seria aí o que você encontra num texto informativo, né? Numa revista, um artigo de opinião, em revista também, em jornais. Então, é um texto diferente, né? Na hora que você olha, você fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Está escrito em versos organizados em estrofes, muitas vezes contendo rimas, outras vezes não, mas ele tem uma estrutura que leva a uma melodia de uma certa forma, né? Todo poema tem uma melodia ali, independente de ter rima ou não. Mas vamos ficar com a rima, por enquanto, né? Que nós estamos no ano, não vou ficar discutindo tanto isso. Mas essa musicalidade, essa proximidade com a musicalidade, porque nos leva aos sentidos, ao pensar, ao refletir, ao parar. Então, é nesse sentido que o poema aparece, com essa estrutura, né? E agora, eu também queria saber de vocês, e caso sim, eu vou querer saber, conhecer esses poemas. Se tem alguns aí escritores, né, aí que eu tenho certeza que tem, deve ter, eu quero conhecer. Você já escreveu algum poema? Conte pra gente essa experiência, se nós temos aí escritores nesse momento conosco, conte pra gente, coloca o nome do poema que você já escreveu. Tem alunos que eles escrevem agora, toda vez, gente, eu esqueço o nome do aplicativo que vocês usam para
escrever livros, não só poemas. Mas você sabe qual é o nome do aplicativo? Sempre eu esqueço. Vocês vão mandar para mim e daqui a pouco eu falo. Então, vocês montam, às vezes, histórias, as pessoas completam a história de vocês opinam nas histórias de outras pessoas. Eu sei que tem esse aplicativo. O Wattpad. Isso, é esse mesmo que o Ed acabou de falar e que eu sempre esqueço. Então, conte um pouquinho pra gente essa experiência com escrita. Qual a experiência de escrita? Com poema agora, especificamente. Conta pra gente aí em 1 minutinho e a gente já volta. Vamos lá, olha só. A gente tem aqui algumas respostas bem variadas, né? Então, muitos alunos falando que admiram quem escreve, a Erika falou. E aí é interessante, olha só. A Lucille falou, na adolescência, muitos versos. E o Vinícius Chaves, aluno da Vivian, falou, não, mas eu tenho vontade de fazer poemas, mas não tenho criatividade muito boa para fazer. Só consigo fazer um único poema sobre anime que eu assisto. Mas já é alguma coisa, né? É o que eu falo, não gosta de ler, começa a ler o gibi, começa a ler uma revista e daqui a pouco você está lendo, né? Tá se aprofundando na leitura. A mesma coisa é a escrita. Começa a escrever um verso, daqui a pouco você está escrevendo aí uma antologia completa. E muitos falam que escrevem, às vezes, nas aulas, mas depois param de escrever, né? Então, vamos praticar. Uma coisa que é bacana, agora estava pensando, de fazer coisa é a batalha de rima. Quando você faz batalha de rima, tem aluno que nunca escreveu que começa a escrever. Porque ele quer ali brincar naquela roda, ele começa a escrever antes de chegar na vez dele. E eu vi aluno que nunca escreveu nada na minha aula. Quando eu fiz a batalha de rima, o aluno escreveu, né? Então, quando ele se envolve naquela atividade, ele acaba soltando um talento que às vezes nem ele sabe que tem. Então, é bom saber. Gente, se você tem algum poema, algum trabalho que você faz, compartilha com a gente, marca a gente lá, língua portuguesa, CMSP_EM, ou então a hashtag leitura CMSP, leitura CMSP, ou fala com a gente direto, pelo direct. Muitos professores nos procuram e falam, eu tenho atividade. Marca a gente, se você colocar essa tag que eu acabei de falar, leitura CMSP, eu consigo te achar. Porque se você joga, eu no CMSP também, mas dá mais trabalho para achar, porque é muita coisa. Agora, se você coloca esses que a gente indica aqui, além do eu no CMSP, ajuda a gente a te encontrar e até trazer aqui para a aula. Quem sabe até o final do ano, né, gente? Então, agora a pergunta que não quer calar. Qual é a diferença entre poema e poesia? E para essa eu não vou dar tempo não, porque vocês devem saber qual é a diferença de poema para poesia. Então, um aluno chegou a falar que o poema está em todo lugar. Está na imagem, está no pensamento. E aí, será que é isso mesmo? Tem alguma diferença? O que vocês têm para nos dizer? Poema e poesia é a mesma coisa? São diferentes? Um está conectado ao outro? A Aline respondeu, muda a estrutura. O Paulo César, poema é o gênero, poesia é inspiração. Olha, poema é o gênero, poesia é inspiração. Legal. A Camila, poema é estrutura em estrofes e versos. E o Helena falou que a poesia pode ser em prosa. Poesia pode ser em prosa? Não vou discordar não, gente. Eu trouxe essa caixinha aqui para vocês, eu não vou trazer conceito, eu prefiro que vocês tenham percepção nesse momento, tá? Então, eu tenho aqui essa caixinha que vocês estão vendo aqui, que ela representa o poema, tá? Então, eu tenho um poema aqui, lindo, maravilhoso, que vocês podem ver essa caixinha, só que dentro desse poema, eu tenho a poesia. Então, o poema em si está aqui e dentro dele, como teve alguém que falou, né? A questão da estrutura e a essência
graça da coisa que é assim, ó, eu não vou colocar aqui a marca, mas eu tenho aqui um bombom. Então, isso daqui é a poesia, que essa caixinha vazia não teria tanto significado, mas acho que o que importa mesmo é o que está dentro, né? Você preferia a caixinha ou o bombom? Eu prefiro o bombom poético. Tá, então a poesia está aqui. Então o poema é a poesia que se organiza, que se estrutura, né? Ela acaba criando uma forma. Mas a poesia, sim, está numa imagem, está num pensamento, ela está em todo lugar, está na paisagem. A poesia, ela pode estar em qualquer lugar e se manifestar de qualquer forma. O poema tem uma estrutura muito específica. E aí, será que vocês entenderam com essa explicação assim, mais ou menos? Ficou tudo bem? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa a ver com aquela questão da poética, né? Porque antigamente os gregos achavam que tudo que era ficção era poética? Sim, mas seria, na verdade, essa coisa da poesia, né? E o poema... É a forma. É a forma. É a forma. É a forma com que ele se apresenta, às vezes, nem sempre, né? A Helena falou, é o conteúdo, por isso pode ser em prosa, né? Sim. Né? Sim. Pode estar na prosa, pode estar em... Olha, a aluna Jennifer falou uma coisa bem poética. Ah. Poema é mistério e poesia libertadora. Criar um poema, e agora rolou dela. Criar o universo. A aluna Jennifer. Criar um poema é manifestar a poesia para o universo, né? É muito profundo isso. Ou às vezes em uma imagem. A gente vai trabalhar isso, né? Poema, imagem, essa relação da arte, você jogar ali a sua poesia para o mundo. Acho que todo mundo tem um pouco de poesia dentro de si, será que não? A poesia está na gente, né? Está na gente. Não é verdade? Então vamos lá, gente. Professor Ed vai ler pra gente agora, que está no caderno do aluno, o poema Despedidas, de Álvares de Azevedo. Vamos lá. Despedidas. Se entrares, ó meu anjo, alguma vez, na solidão onde eu sonhava em ti, voto uma saudade aos belos dias, que a teus joelhos pálido vivi. Adeus, minha alma, adeus, eu vou chorando, sinto o peito doer na despedida, sem ti o mundo é um deserto escuro, e tu és minha vida. Só por teus olhos eu viver podia, e por teu coração amar e crer. Em teus braços minha alma unir a tua, em teu seio morrer. Mas se o fado me afasta da aventura, levo no coração a tua imagem. De noite mandarei-te os meus suspiros, no murmúrio da aragem. Quando a noite vier saudosa e pura, contempla a estrela do pastor nos céus. Quando a ela eu vou ver o olhar de pranto, verei os olhos teus. Mas antes de partir, antes que a vida se afogue numa lágrima de dor, consente que em teus lábios, só num beijo, teus lábios, num só beijo, eu suspire de amor. Sonhei muito, sonhei noites ardentes, tua boca beijar, eu o primeiro. A aventura negou-me, mesmo até o beijo derradeiro. Só contigo eu podia ser ditoso, em teus olhos sentir os lábios meus. Eu morro de ciúmes e de saudade, adeus, meu anjo, adeus. E aí estamos diante de um poema. A primeira coisa que eu vou perguntar, a gente vai comentando aqui, podemos dizer que estamos diante de um poema? Quais as características do texto lido que comprovam que nós estamos diante de um poema? Então, praticamente a primeira pergunta já é feita e já é respondida, mas quais as características? Eu vou voltando um pouquinho na tela aqui, para vocês prestarem atenção. O que faz eu perceber que eu estou diante de um poema? Qual a primeira característica que eu, olhando para esse texto, eu falo, opa, isso é um poema? Qual a primeira característica? Eles falaram, só para retomar. Sim, a Odila, a Lucimara, Regina, estão falando que é a estrutura, né, em versos. Em versos, né? Então, a primeira coisa que eu percebo é que está escrito em versos. Aí alguns alunos me falavam, professor, vai até a metade da linha? Pode ser, desde que você entenda, tá? Então, escrita em versos. E qual a segunda característica? Então, eu percebo que está escrita em versos e estrofes, nesse caso, né? Então, quando
pula uma linha. Então, cada vez que eu pulo uma linha, eu tenho a estrofe. Estou explicando de forma bem simples para que vocês entendam. Então, eu sei que tem gente que sabe, mas a gente tem que pensar em todo o contexto, né? Então, pula uma linha, eu tenho uma estrofe. Eu tenho 4 versos, depois eu tenho ali mais 4 versos. E qual a outra coisa que faz eu perceber, né, que me faz perceber que eu estou diante de um poema, além dessa estrutura, verso e estrofe? Então, falando bastante aqui, né, das rimas e do ritmo. Né, das rimas. Então, se a gente voltar para a tela, eu tenho o primeiro verso, eu vou direto para a última palavra, tá, gente? Ó, eu tenho o primeiro e eu tenho ia. Ia riou com alguma coisa? Até agora não, né? Então não tem rima, Ed? Será que não tem nos anteriores? Vamos ver. Então, vamos ver. Ó, e por teu coração, amar e crer. Eu tenho crer, que rima com Morrer? morrer. Então, eu tenho o segundo verso, que rima com quarto, beleza? Então, vamos ver se isso acontece novamente na outra estrofe. Eu tenho o primeiro de novo lá, ura, ventura. Pega na palavra ventura lá. Não rimou, né, gente? Aparentemente não. Segundo verso, eu tenho a palavra imagem. Imagem rima com Aragem? Então, eu tenho agem, né? Então, eu tenho de novo no segundo e no quarto verso. E assim, gente, vai acontecer em todo o poema. Tô falando besteira? Pode colocar pra gente aí quais as outras palavras que rimam agora, que vocês conseguem ver nessa tela que eu acabei de colocar. Quais são as palavras que rimam, para eu não ficar falando sozinha? Quais são as palavras que rimam, que tá bem fácil aí? A Helena falou céus e teus. Isso, Ok. céu, segundo, teus, quarto verso. Ok. E tem mais 2 aí. Tem uma que é clássica aí, né? Dor e amor. A Maria Helena acabou de falar também. E essa coisa da dor e amor é a alma desse poema, né? Exatamente. A questão da dor e do amor é a alma. Então, você vai perceber que essa estrutura sempre, segundo e quarto, que eu tenho primeiro, derradeiro, meus, adeus. Eu sei que vocês estão acompanhando aí de casa, pena que eu não posso apontar, né? Mas dá para perceber. Então, o que que acontece? Toda vez, no segundo e no quarto verso, eu tenho, no segundo e no quartos versos, eu tenho sempre essa rima acontecendo, eu vou garantir o quê? Musicalidade ao poema. Então, toda vez que eu tenho essa mesma sequência de sons se repetindo, deixa eu voltar até aqui, quando eles põem na tela, eu peço para voltar, né? Primeiro, derradeiro, ditoso, meus, adeus, eu vou dando musicalidade, vai se repetindo os sons. E pode voltar para mim agora. E o que é musicalidade? Nada mais é do que eu ter uma estrutura rítmica que se repete. Então, eu tenho uma repetição ali de sons que vai dando uma musicalidade constante a esse poema. Então, ele colocar aquelas rimas ali são propositais para que venha a dar essa musicalidade. Eu tenho uma sequência de sons sempre acontecendo no mesmo tempo, na mesma hora, e vai dando essa musicalidade ao poema. Qual é o tema central do poema? Esse eu vou dar um minutinho e a gente já volta. E o que será que fala esse poema, né? Qual é o tema? Será que é uma beleza? Será que não é? O que eles perceberam aí nesse poema? Olha, o que bombou aqui no chat é sofrimento amoroso, grande maioria. Sofrência. Sofrência, o aluno Felipe, da professora Cláudia, falou sofrência. Sofrência não, sofrimento. O Luiz Miguel
O Luiz Miguel aqui é nosso rei do chat, hein? Ó, ele manda uma resposta cadê o grande. Vinícius, gente? Eu quero ver o Vinícius falar também. qualquer Cadê hora. Yasmin também? Yasmin, Vinícius, Yasmin deixa eu também. conhecendo a galera. Quem mais? Fala de novo o nome para eu aprender. Esse é o Luiz Miguel. Luiz Miguel, tá, vou aprendendo. A tristeza de um amor que se foi, ele diz que no poema inteiro são sentimentos, emoções e de como ele está se sentindo com essa perda, pois como da maneira que ele expressa essa pessoa era muito importante para ele. Então, gente, olha como o eu lírico, né? Na verdade, é o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema. Então, eu posso ser uma menina e, de repente, a voz que está falando no poema é um homem de 60 anos. Não sou eu, mas eu represento. Aquela voz representada, o eu lírico é isso. Então, o eu lírico aí está apaixonado por alguém, está sofrendo, parece que está se despedindo, né? O nome é despedida, né? Então, ele está dando um adeus. Será que literalmente? Será que no pensamento dele, fala, não, eu preciso me desconectar disso, que é o que dá a entender também. Você tem essa percepção, Ed? Que parece que ele quer se desconectar, parar de pensar? Você tá falando do amor, tá despedindo, né? Então, né, vamos ver. Né? Sonhar. Eu tô até trazendo de novo ali para a tela, né? Ele fala dos olhos, ele fala do que ele... Né? Ele queria estar com a pessoa lá em teu seio morrer, queria... Coisa de romântico, que depois a gente fala mais sobre isso, né? Mas coisa de romântico, de morrer junto, de estar... A gente falou isso, né? Quando a gente falou de Romeu e Julieta. A gente trouxe já, eu aqui falando. Então, ele queria estar com a pessoa, mas ao mesmo tempo... E será que essa pessoa existiu? Será que realmente Álvares de Azevedo, ele realmente teve uma namorada, alguém que ele amou muito? Ou será que não? O que você acha, Ed? Eu acho que eu sempre falo para eles que o eu lírico é como se fosse um narrador, né? Então você cria um narrador e você cria um eu lírico, porque às vezes a gente tem aquelas cantigas antigas, né, cantigas que eles vão ver lá no primeiro ano do médio, cantiga de amor, cantiga de amigo, que às vezes você cria um personagem para escrever aquilo. Às vezes o autor é homem e ele cria uma mulher. Isso. Né? Então você pode criar, acho que a gente não pode ficar pensando só, será que o autor viveu isso? Não, você pode inventar, né? Eles gostam muito de ficção científica, se ele viu alienígena? Não. Então, a mesma coisa aqui, né? Sim, trazer para isso. Ele quer expressar esse amor, essa saudade, quando ele fala ali no final, morro de ciúme, de saudade. Então, ele não está perto dessa pessoa. Se ele tem saudade, ele não está perto dessa pessoa. Adeus mesmo. Ele está dando adeus para alguém, talvez, que já está distante. A outra pergunta que eu ia fazer, mas eu acredito que a gente já comentou, é sobre como a musicalidade do poema é construída. A gente só retoma. Eu acabei falando, porque o professor sempre dá resposta antes, né, gente? Quando eu fui explicando sobre a rima, eu já falei sobre musicalidade e falei tudo. Porque é aquela sequência, né, da rima na segunda e na quarta... No segundo verso e no quarto verso, acaba dando o quê? Uma musicalidade, que é uma sequência. Quem toca sabe disso. Tem um ritmo, ali tem um tempo musical e vai batendo sempre naquele mesmo tempo que vai garantindo a musicalidade. Uma sequência de sons desestruturada, que não tem a rima, acaba comprometendo essa musicalidade. Porque se eu não tenho uma sequência, acaba virando prosa. Né, que é o que acontece. Alguém tem algo a acrescentar além do que eu falei? A Lucília falou da métrica, né, que tá um pouquinho cedo pra gente falar de métrica para eles, verdade. Né? Eu pensei em falar, mas falei, não vou me arriscar por enquanto, né, porque a métrica, deixa eu falar assim, bem por cima, tá? Nós temos a divisão de sílabas, aquela que a gente faz, você aprende lá desde pequeno, lá na primeira série, na segunda série, enfim, você vai aprendendo. Mas a divisão de sílabas na poesia, né, na métrica, é a questão dos sons. Então, é um pouquinho diferente daquela que a gente conhece convencional da língua portuguesa, de divisão de sílabas. É como se fosse uma divisão de sílabas, só que ela dá uma musicalidade. Olha, lá vai eu fazer aqui. Só por teus olhos eu viver pude. E o A quase não sai. Então, a gente corta. Em outras aulas eu explico melhor isso. Então, trabalhar essa musicalidade é diferente, é como se fosse a batida da música mesmo, a sonora. Então, você vai ouvindo e vai vendo como que vai se formando os sons. Se lá a última sílaba, aí eu vou ter que explicar o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, deixar pra lá, né? Senão eles vão ficar doidos comigo aqui. Eu falo assim, essa professora é louca. Então, mas só pra ficar assim, gente, o que vai garantir essa musicalidade essa sequência e até essa separação de sílabas que é a partir dos sons, e não tanto a partir
partir da sílaba da língua portuguesa como a gente conhece. Deu para EPDD assim, pelo menos por cima? Eu não expliquei, só para conhecer. Quando a gente pensa no poema que os versos têm quase o mesmo tamanho, então eles têm a mesma quantidade de sílabas, né? Isso aí. E até a professora que falou sobre falou também a sílaba tônica, né? Que você tem, quando marca o ritmo, você tem aquela palavra forte naquela rima que depois, naquele verso, que depois embaixo no verso tem a mesma sílaba tônica, a quarta ri em cima. Tem até nome para isso que vocês vão ver depois, né? Eu vou estudar direitinho, ver se dá para fazer uma aula mais aprofundada, se cabe, se não cabe, os professores também comentem para mim, senão eu venho ensinar coisa que não está na hora ainda. Mas vamos lá. Peraí, já fez essa pergunta? Já, musicalidade. Vamos falar um pouquinho de Álvares de Azevedo para encerrar. Quem é esse cara que escreveu? Gente, olha lá na tela, nascido em São Paulo, poeta do romantismo brasileiro, que vocês vão aprender melhor romantismo na segunda série do ensino médio, ganhou fama por brilhantes e precoces produções literárias, é patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras e faleceu aos 20 anos. Volta pra mim, o cara faleceu aos 20 anos e ficou famoso desse jeito. Então ele era muito influente. Justamente por ele ter morrido tão cedo e a vida dele não ter sido tão fácil, há especulações de que essa pessoa que ele escreveu aí não existiu. Tá? Ele criou, ele amava, ele gostava de falar sobre amor, mas há especulações que essa pessoa não existiu, de que ele não tinha ninguém, ele só queria escrever, ele queria expressar o amor pelo amor, que é a coisa do romântico, né? O romântico, ele gosta de amar, é o amor pelo amor, é estar em amor, o in love. Às vezes gosta mais da relação do que da outra pessoa, né? Sim, gosta mais do amor, né, que a pessoa sente por ele do que a pessoa em si. Não sei se a gente consegue ser claro nisso. Mas é esse gosto do amar, né, do trazer essa conexão com o outro, que é perfeito, que, né, gente, isso não existe, mas no amor romântico, a pessoa amada sempre é perfeita, a pessoa amada sempre está longe, a pessoa amada nunca chega e nunca acontece. Nunca, né, acontece o amor de verdade, assim, fisicamente, fica no platônico, como vocês sabem. Então, assim foi com Álvares de Azevedo. Ele escreveu A Lira dos 20 Anos, a antologia poética, que tem dele ali, em 1853, Macário, peça de teatro, Noite na Taverna. Então, ele escreveu muitas cartas e ensaios, traduziu para o português, parisina, agora eu não sei falar inglês, você fala que você fala melhor que eu. De Lord Byron. Isso, termina então a leitura agora. Que é o quinto ato de Otelo, de William Shakespeare. De William Shakespeare, né? Então, ele foi uma pessoa que muito nova, ele já influenciou a sua época. Então, há quem diga que imagina se esse cara vivesse mais, né? Como que ele escreveria? Então, é pensar que dentro do contexto em que se vive, em que se produz poesia, então tem muito a ver com a época. Então, a época romântica era muito essa época de exaltar o amor, de exaltar a pátria, de um otimismo, de uma certa forma, de achar que tudo ia ser perfeito, mas ao mesmo tempo eu acabo ficando sem. Você entende isso do romântico? É estar sempre amando alguém que nunca chega. Vamos ficar por aqui, que já está bom. Então, agora é a sua vez. Pesquise em sites ou em livros, poemas que despertem a sua atenção. Produza uma leitura em podcast, vídeo. Compartilhe com a gente, porque eu quero ver. Língua portuguesa, CMSP_EM e essas tags que eu coloquei para vocês. Gente, aguardo vocês lá no Instagram e aguardo vocês na próxima semana com a gente. Ed, foi muito bom estar com você, tua ajuda aqui, parceria com a gente. Gente, foi um prazer estar com vocês, assim, e eu espero aí que vocês tenham aprendido bastante. Mande pra gente as impressões que vocês tiveram da aula, avalie a nossa aula, que é muito importante. Gente, até a próxima e tchau, tchau, gente.